Olá, pessoas! Esse meu olá ficou estranho, não foi, galera? Mas tudo bem, você ficou tranquilo demais. Ficou tranquilo demais. Você que tá escutando aí pelo seu agregador de podcast favorito, quem tá só no fonezinho no ônibus. Eu acho engraçado que as pessoas nos escutam no ônibus. Mas você que está nos vendo aqui também pelo... Porque eu ia dizer pelo YouTube. Eu ia dizer só pelo YouTube, mas agora o Spotify também tem vídeo. Então você que está nos vendo em qualquer lugar e nos ouvindo também, seja bem-vindo a mais um episódio do Fubá Podcast. Minha voz está cansada, minha cara também, mas é sobre isso e tá tudo bem. Eu precisava usar esse meme no começo. Não é isso? Eu sou a Érica Souza e aqui comigo meu host maravilhoso, o mais. Eita! Paulo Júnior. Eu me senti agora, eu tô me achando nesse momento. Maior depois personalidade. De toda essa apresentação, nessa introdução, tô me sentindo. A maior personalidade de Antonina. Ah, não, isso sem dúvida. Isso nós não temos como contestar. Não há antoninense que esteja vendo esse vídeo que seja capaz de contestar isso. Não, é impossível. Então, personalidade de Antonina importada a Juazeiro. Importada. Cidadão, receberá título de cidadão juazeirense em breve pela Câmara dos Vereadores. Isso daí já porque eu acho necessário. Eu também acho. Eu acho justo. Já tô defendendo Juazeiro em brigas contra. Pois é, que não faz nem sentido. Pois é. Paulo, e hoje, nesse papo de hoje, a gente vai mais uma vez falar com o médico. Eu tenho medo, porque da última vez... a gente deixou ele cabulado. Isso. Porque a gente pergunta demais, será que a gente é hipocondríaca, amigo? Talvez. Mas hoje eu acho que assim, a gente vai querer cortar as coisas, né? Tirar ali, entendeu? Um volume a mais, entendeu? A gente vai fingir que tá fazendo pergunta e na verdade a gente vai se consultar. É lógico. Igual a gente fez com os outros. Exatamente. Eu saí de casa hoje programando uma consulta. O que eu preciso saber para fazer certos procedimentos? Isso. Pronto, vou aproveitar. Esclareça logo tudo. E a gente vai esclarecer porque a gente tá com a maravilhosa Priscila Cruz. Olá, doutora. Olá, tudo bem? Nós somos uns amorzinhos. E ela é cirurgiã plástica, então ela... E comece se apresentando. Por que cirurgia plástica? Ela disse, todo mundo faz essa pergunta. Por que cirurgia plástica? Porque quis. Se eu fosse fazer medicina, eu ia fazer a cirurgia plástica também. Porque tá nas páginas de fofoca. Oh, Jesus. Ela ia querer ser referência, que ela já tá lá no... Entendeu? No Ok do Nelson Rubens, lá no TV Fama, dizer, olha, artista tal foi operada pela cirurgiã Érica Souza. Mas não segui esse rumo. Fui para a comunicação e estamos aqui. Escolheu bem, viu? Amiga! Ela diz isso, mas eu vi o carro dela estacionado lá fora. Eu vim de Uber, mulher. Você viu o carro dela, veio de Uber e viu o nosso carro. Então, assim... Mas diga-nos, doutora. A gente nem comprometeu o Jimmy a falar além. Não. Ignoramos, Jimmy. Pois é. Jimmy, você volta já. Primeiro vamos descobrir por que cirurgia plástica. Ah, gente, vamos lá. Não foi assim, eu demorei um pouco ainda pra decidir que eu realmente queria fazer medicina. Eu fiz medicina, depois fiz direito, depois voltei a fazer medicina de novo. Achei direito muito difícil. Sério? Não. E eu acho que é porque é questão de aptidão mesmo. Porque direito é muito fácil. É só blá, 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 não tem que cortar ninguém. Quem que é isso, mulher? Brincadeira, amigos. Direitores, OABeres e amigos. Pronto, e aí então eu fiz medicina e durante a faculdade sempre falam, é muito cedo para você decidir o que você quer fazer. Quando eu terminei a faculdade, e faltavam 4 meses para provas para você fazer de especialista, que a gente chama de residência médica. E eu já tinha passado num concurso do Hospital Regional para trabalhar como clinicando. E quando eu comecei a trabalhar lá, esperando chegar a prova de residência, até então eu não estava decidida do que eu queria fazer, e aí eu fiquei clinicando e eu achava muito monótono. Próximo paciente. Ai, que e chato. Eu não gosto de fazer a mesma coisa todo dia. Mecânica, né? Exato. E quando você opera, todo dia, apesar de ser a mesma cirurgia, são procedimentos completamente diferentes. E aí eu vi os cirurgiões em atividade. Atendi um paciente, ia e fazia um procedimento, fazia procedimento diferente. Aí eu olhei assim... Qual era o hospital? Regional do Cariri. Mulher, era trauma, tu achava? É empolgante. Pra você ver. Não. E aí eu falei, não, gente, eu não vou fazer nada na área de clínica. Acho que eu vou fazer cirurgia. E aí eu fui fazer cirurgia, porque quem não sabe, antes da gente fazer cirurgia plástica, a gente faz cirurgia geral.
que a gente opera muito trauma, opera muito, que as pessoas até brincam, opera muita tripa, que é muita cirurgia do aparelho digestivo. E eu sempre fui muito ativa, eu gostava muito dos procedimentos mais complexos, os mais demorados eram os que eu mais gostava. Só que durante aí fiz cirurgia geral, certo? E aí quando estava lá nos procedimentos, geralmente todo mundo tinha muito cuidado com o órgão que estava abaixo da pele, que todo mundo estava operando, ou o estômago, ou o intestino, ou a vesícula, ou o pulmão, tudo, todo mundo tinha muito, e quando chegava na pele, ninguém tinha muito cuidado, porque é como se fosse assim, o principal a gente já fez, e eu sempre tive muita atenção com a pele, porque eu sempre fui gostava muito das coisas muito organizadas, muito alinhadas, e sempre fui assim, vaidosa, e gostava de ficar bonitinho, externo também, e aí todo mundo falava, tu tem muito cuidado com a pele. E aí me via mulher, e aí falava, tu devia fazer cirurgia plástica. Aí eu falava, gente, mas eu gosto tanto de operar as tripinhas. Que era uma coisa difícil. Como é que eu vou fazer? E adorava trauma também, facada, tiro, eu adorava. Não parece que tem nada a ver, Nossa. né? O próprio velho do Rio, né? A ponta da faca, tira na bala. Entendeu? Porque é muito emocionante. Tipo assim, o vaso vai sangrar e você tem que anestesiar e você tem que suturar. E aí, aquela adrenalina eu gostava muito. E aí, todas as cirurgias... É vocação mesmo. Eu não consigo imaginar gostar disso. Pois é, e aí eu gostava tanto de operar que tinha um professor meu que a gente operava muito junto e ele falava assim, nossa, isso é tão legal e as pessoas ainda pagam pra gente fazer isso. Né? Porque a gente gostava muito, é como se fosse assim, a melhor hora do dia, a hora que a gente tá operando, sabe? Parece que, tipo, tem gente que gosta de jogar videogame, então, pronto, é como se a gente estivesse jogando videogame, mas com muita responsabilidade. Muita. E aí, porque aí se você errar, se você perder essa vida, você não tem outra pra pegar. É verdade. E aí tem que ter muito conhecimento agregado. É por isso que eu falei pra vocês que quando a gente tá operando, tem muito conhecimento. Eu tenho que aplicar tal conhecimento, eu tenho que fazer isso, entendeu? Então, às vezes, muda um pouco o que você tá fazendo. Enfim, aí eu tinha muito cuidado com a pele, muito vaidosa, e aí eu tive 2 filhos. E aí, essas outras áreas da cirurgia são muito hospitalares, você geralmente depende muito de uma cirurgia, de um hospital de grande porte, então você fica muito dependente de toda uma equipe de estrutura, de muita gente. E eu gostava muito dessa minha independência, e todo mundo falava, tu devia fazer plástica. Tu gosta, tu tem cuidado com a pele, tu é muito vaidosa, tu tem uma visão artística tu já é muito vaidosa, eu acho que tu vai dar certo. Ficou todo mundo meio que me influenciando. E falavam assim também, você é mãe já, se você quiser, você pode ficar mais no consultório fazendo procedimentos menores. Aí ficou todo mundo assim... Porque tem essa possibilidade. Tem a parte de estética também da minimamente invasiva, entendeu? E aí, alguns professores meus que sentaram, porque eu queria fazer aparelho digestivo, entendeu? Eu queria operar as tripinhas. Ela tava focada nas tripas. E aí, tudo bem. Eu disse, então pode ser que seja isso mesmo. Escutar os mais velhos, né? A gente tem que respeitar os cabelos brancos dos outros. Aí eu, tudo bem, escutei e fui fazer plástica. E realmente... Quando eu comecei a plástica, eu até senti um pouquinho de saudade do aparelho digestivo, sabe? Mas aí depois, quando a gente... Ninguém leva um tiro no bucho aqui. Tudo tão tranquilo, os pacientes tudo eletivo, né? Mas tem a parte reconstrutora da plástica também, sabe? Só que eu realmente me encantei pela estética, porque eu comecei a ver... Por incrível que pareça, quando eu tava no 3º ano, eu cheguei pro meu pai e falei que eu ia fazer estilismo e moda. Aí meu pai disse, minha filha, você vai passar fome. Então faça alguma coisa. Teu pai também é médico? Não é médico. Aí, porque eu gostava muito de corte e costura. E por mais eu faço até geralmente uma associação que quando você vai remover pele de um paciente, é como se a pele fosse a roupa que reveste as coisas que estão dentro, entendeu? Então, você tem que ter uma noção. Eu vou ter que dar um ponto aqui, mais pra cá, pra poder compensar e não ficar uma orelha aqui, que é, tipo, sobrando pele aqui. Então, acaba tendo muito isso. E eu vi que realmente isso, entendeu? E aí tem todo o ganho. Tipo, chega uma mulher com a mama destruída, porque engordou, emagreceu, teve filho, o menino mamou e não sei o que, e vai envelhecendo, e a mama vai caindo, e chega a mulher no seu consultório assim, ó, com o ombro baixo, escondendo a mama. E aí, quando você opera, a mulher chega assim, ó, parecendo a Mulher Maravilha, entendeu? Então, tem os ganhos e tem todo aquele desafio, realmente. Porque, por exemplo, o umbigo de uma pessoa, um formato de umbigo fica bem em uma pessoa, mas na outra não fica. Em uma você tem que fazer menor, na outra você tem que fazer maior. Em uma você deve fazer mais longilíneo, outra você faz mais triangular. Tu tá entendendo? Então, assim, pra você ter resultados bons, não é...
tem a receitinha de bolo, mas você tem que ter um pouco da visão artística para você conseguir empregar o que vai ficar bom naquela pessoa. Tá entendendo? Então, tipo, às vezes chega o paciente assim, doutor, eu quero esse peito aqui. Era isso que eu ia dizer. Chega muito paciente dizendo assim, olha, eu quero ficar assim. Pronto, aí vamos lá. Tem médicos que repudiam isso. Olha, que paciente que chega para mim dizendo eu quero ficar assim, eu já nem quero operar. Mas é assim, como eu vejo, é muito interessante porque a beleza tá nos olhos de quem vê. Então, uma coisa que para mim pode não ser tão agradável, pode ser o que você acha mais maravilhoso. E a gente fala aqui como se o pulo do gato tá nisso. Eu entender o que é que o paciente quer, o que é bonito para ele. Entendeu? Chega um paciente e diz assim, doutora, eu quero meu peito enorme. Aí, enorme na minha cabeça é 500 ml de uma prótese de silicone. E aí, na cabeça do... Aí eu digo, e eu falo assim, me mostra uma foto do que é grande pra você. Me mostra uma foto do que você quer. Me mostra uma foto do que é além do que você quer. E me mostra uma foto do que você não quer. Tá entendendo? E às vezes o grande gigante que ela quer é o normal. Tu tá entendendo? Às vezes alguma que chega assim, doutora, me deixa sem peito. Tu tá entendendo? As pacientes que têm mamas muito volumosas que chegam e querem fazer redução de mama. E geralmente elas vêm assim, eu quero ficar sem peito, porque tem muito trauma, porque tem dificuldade para encontrar sutiã, tem muita dor nas costas. O sutiã às vezes é aquele da alça larga e fica afundando aqui, entendeu? Marca aqui. Então ela chega dizendo assim, eu não quero, pode tirar tudo. Só que aí a gente tem que ver todo o contexto. O que é esse tudo, né? Isso. Essa mulher é casada, se o marido dela casou com ela com a mama grande, ele gosta de mulher de mama grande. Tu tá entendendo? E quer queira, quer não queira, influencia. Muitas vezes tem uma certa influência, porque geralmente as mulheres querem se sentir bem, mas querem que o marido ache bonito também. Então, se ela vem tirar a mama toda, o marido dela vai estranhar bastante. Mas é realmente o que ela quer? Tu tá entendendo? Então, me passa uma referência do que é que você realmente quer. Então, a gente até brinca, assim, dizendo assim, a técnica é o mais fácil. O mais difícil é você ter esse feeling para você conseguir entender o que é que o paciente quer. Acaba sendo uma ação muito subjetiva também, né? Entendeu? De cada paciente. Você ter essa sensibilidade para... Por exemplo, eu tive uma paciente que fez redução de mama, aí o médico ainda deixou grande, aí ela chegou para mim e disse, doutor, ó, eu fiz tem 1 ano, mas eu quero reduzir mais. Aí eu disse, tudo bem. Aí foi quando eu disse, me traz a foto do que você realmente quer. E aí a paciente trouxe uma foto de uma pessoa realmente assim, sem mama. E aí eu fui... com o marido na consulta. E aí foi tudo conversar com ela e tudo mais. Eu falei, a gente vai deixar a sua mama. O que eu tô planejando pra você, eu fui explicar. Pelo diâmetro do seu tórax, pela sua altura, era uma paciente alta. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Talvez o que você esteja querendo também é uma projeçãozinha no colo, se a gente não deixar. Enfim, aí foi toda a conversa. E aí eu deixei na cirurgia um pouquinho maior do que ela tinha me pedido. Eu disse, vou deixar desse jeito, a gente vê. Pronto, tudo bem. Quando foi no pós-operatório, assim, com os 3 dizendo, doutora, ficou pequeno. Ainda bem que a senhora deixou um pouquinho. Eita. Tu tá entendendo? Aí, enfim, aí é tudo... Eu acho que a coisa que eu tenho mais medo, quando o pessoal diz, isso assim, eu digo, meu, eu tenho tanto medo, porque... E se depois ficar, não era isso. Não é como a gente, por exemplo, a gente trabalha com marketing. A gente faz um post, aí não gostei disso, não. Aí eu posso mudar a fonte, mudar a cor, muda tudo e tranquilo. Mas, eu quero botar peito. Que antes, agora tá mais tranquilo, mas teve uma moda, há uns 10, que você tinha que botar peito e muito peito. Muito peito. Tinha que ser assim. Aí eu ficava pensando, meu Deus, e se depois que eu botar, eu não gostar? Como é que lá vai eu ter que sofrer ou pós-operatório, porque eu só penso no pós-operatório. Pra tirar, é uma coisa que... Acho que tem até esse trabalho psicológico para entender realmente o que é que você quer, o que é que tá te incomodando de fato para você fazer essa interferência. E ainda tem também, por exemplo, que às vezes tem aquelas pessoas que... Tem a pessoa que faz a plástica, ou então um procedimento estético, e resolve o problema dela. Aí ela fica dizendo, vicia. Porque quando você faz a primeira plástica, você vicia e você quer fazer uma todo ano. Aí eu vou falar como paciente, porque eu sou paciente da plástica também, assim, já fiz algumas cirurgias plásticas. Aí eu falo, gente, aí você tem uma coisa que te incomoda. Aí você vai ali e faz a cirurgia e resolve. Você vai pra academia e, tipo assim, um exemplo, malha, tem aquela gordurinha que não sai. Você tá certo, me convenceu. Eu odeio a academia. Mas aí você é a paciente parêntese, tá? E aí você vai ali e resolve. Aí você fica,
Poxa, mesmo que eu malhe, meu peito não vai ficar grande. Entendeu? Aí você diz, mas tem como resolver. Como é que resolve? Tipo, eu tenho um problema, eu tenho uma dor, e como é que eu resolvo? Eu posso fazer isso? O quê? Eu posso fazer uma cirurgia plástica que resolve. E realmente, entendeu? Quando você vai fazendo múltiplas intervenções, se forem realmente bem planejadas, você conseguir entender. Fica muito bom. Aí tem aquele outro paciente que tem algum problema familiar ou algum problema pessoal que acha que vai fazer a cirurgia plástica, por exemplo, um casamento que não vai bem, que a mulher acha que o problema do meu casamento não vai bem porque minha mama tá caída. Claro que ela vai operar, a autoestima dela vai melhorar, ela vai se sentir mais empoderada, mais bonita, e automaticamente pode ser que ela comece a tratar melhor o marido dela e a relação dela melhore. Mas pode ser que o problema não seja só isso. Entendeu? Não seja só relacionado. E aí o problema não vai resolver. Botar um peito pra salvar um casamento. Não façam isso. Jamais. Jamais. Hipótese nenhuma. Nunca. Procure entender o que é que tá de errado nesse relacionamento. Mas não vão. Porque depois você vai ficar procurando um monte de coisa pra fazer. E aí, o casamento é um exemplo, sabe? E aí, às vezes, o problema não é esse. E aí aquela paciente, por isso, a sensibilidade do médico de entender por que a paciente está fazendo a cirurgia, por que ela quer fazer, o que realmente está incomodando, porque ela vai fazer e não vai resolver. Tu tá entendendo? E ela vai ficar em busca do motivo e às vezes não é esse. Entendeu? Então, é assim, é bem complexo, é quase uma terapia, o consultório do cirurgião plástico. As intervenções para, enfim, colocação de silicone ainda são as mais buscadas? No Brasil são os procedimentos, 2 procedimentos mais buscados, é a abdominoplastia e a mamoplastia. Mamoplastia em geral, mamoplastia de aumento, tem várias, né? Mama para aumentar, tem a cirurgia para reduzir, que aí você pode ou não colocar, a diferença e tem a mamoplastia, a mastopexia, que a mastopexia é como se fosse suspender. O que difere uma da outra é a quantidade de tecido que a paciente tem e que durante a cirurgia a gente vai precisar remover, entendeu? Então, eu vou precisar remover uma grande quantidade de tecido, eu posso considerar como uma plastia redutora. Então, e são as cirurgias das mamas e a do abdômen, a abdominoplastia são as mais procuradas. E aí, o que é que eu falo em relação à mama? É como se fosse assim, o bonito hoje, o que é considerado para você ver a questão de época. A mama bonita é aquela mama redonda, marcada, bem alta. Tu tá entendendo? Então é como se fosse assim, a menina já entra na adolescência meio que assim, quando é minha festa de 15 anos e minha prótese de silicone. É mais ou menos assim. Por quê? Porque o padrão de mama bonita é aquela mama do colo bem marcado. E se você olha as mamas, naturalmente, elas não têm esse colo bem marcado. Não que eu esteja criticando, porque eu também acho muito bonita. Mas é uma coisa que a gente fala muito, assim, se é uma coisa que não existe na natureza, assim, não existe natural, literalmente, ela não... Você vê que é artificial. Eu vou colocar isso. Porque até um tempo tinha uma geração, a pessoa queria colocar silicone, mas era para disfarçar. Que a gente chegava, minhas amigas, tu botou peito? Eita, tu botou. E era assim. Eita, olha, tá lindo. Mas e aí eu vi um vídeo na internet que eu fiquei, elas, com esse sutiã, todo mundo vai jurar que você colocou silicone. Eu digo, qual é a lógica? As pessoas. Aí ele fazia isso, ele levantava, enchia aqui, era um sutiã que. Aí era para passar para as pessoas a impressão que você colocou silicone. Então tá mais para você mostrar à sociedade isso. Olha, que você tá silicone, seguindo o padrão, né? Do que resolver realmente um problema. Eu sempre quis ouvir um profissional, enfim, da área sobre isso. Porque assim, vocês lidam diretamente com o desejo das pessoas, com a estética, como as pessoas se veem de frente do espelho, como elas querem se ver na frente do espelho. E tem muito uma coisa de padrão de beleza mesmo. Tem. Né? Os veículos de mídia, as redes sociais, impõem um padrão de beleza pra gente, que é um padrão de beleza muito específico. E eu tenho certeza que muitos dos teus pacientes chegam buscando esse padrão. Né? Chegam pedindo, Priscila, eu quero ficar desse jeito. Sim. Que, assim, às vezes é extremamente irreal pra todo mundo. Isso, como lidar com uma pessoa que chega pedindo isso. E como vocês, enquanto profissionais, lidam com esse espectro todo, assim, que está em volta da profissão de vocês? Pronto, é isso. É isso e real, né? É como se fosse assim, eu tenho que ver o que o paciente tem para ver se eu consigo dar o que ele chegou pedindo, sabe? A gente nota muito isso na questão das lipos HD, que é como se tivesse, a lipo HD. Aí,
chegou uma paciente com sobrepeso, tipo com IMC de 29, 30, 31, gordinha, e quer uma lipo HD. O que é essa lipo HD? Essa lipo HD é de high definition, de alta definição. E aí, qual é a intenção? Para quem seria essa lipo HD? Por exemplo, tem aquelas pessoas que malham, que você vê que tem a perna bem torneada. Era isso que eu ia dizer. Tu tá entendendo? Tem aquela pessoa que tem hipertrofia muscular. Então, o que a gente faz? A gente vai lá e limpa aquela gordurinha que tá impedindo que aquele músculo que você já tem, aquele músculo hipertrofiado, ele apareça. Aí chega a minha paciente, teve uma paciente que eu operei há pouco tempo, que ela chegou bem gordinha. Doutora, eu quero a lipo HD. Aí, vamos lá, traz a foto. O que é lipo HD para você? Qual é a marcação que você quer no abdômen? E aí tem toda a conversa de explicar. Olha, isso daqui, para você talvez fique melhor isso, entendeu? E aí é como vai muito da sensibilidade do paciente para conseguir conscientizar e mostrar para o paciente o que realmente nele vai ficar bom. Onde é que a gente chega? No povo que tem braço de merendeira e quer barriga. Barriga de tanquinho, né? Entendeu? Mas a gente vê, tem essas subcelebridades que postam umas fotos. É assim, na praia, desse jeito assim, a foto, a pose. Pegando aí na câmera assim, ó. Aí tá o braço que nunca pegou nem do 2 quilos. E a barriga trincada. E a barriga trincada assim, ó. A marquinha tudo. Gente, é feio. Ponto. Assim, ó, quem acha bonito eu respeito, mas aí a gente eu conversa. Não respeito. Eu julgo. Eu julgo. Pronto. E meu trabalho é julgar. E aí tem muito isso, entendeu? E vai muito de como o profissional ele vai conversar com esse paciente, esclarecer. É muito comum também da capacidade do médico também do olhar técnico, sabe? Vamos fazer isso, que isso em você, pelo seu tamanho, pela sua altura, pelo que você quer fazer essa adaptação. Eu pego muito isso na parte que as pessoas conhecem como harmonização facial, que eu chamo... Eu ia falar sobre isso. Pronto. Que eu chamo... Era meu próximo toque. Que eu chamo de procedimentos estéticos minimamente invasivos. Que aí o paciente chega... Ai, doutora, porque... Por exemplo, uma paciente de 50 anos que não tem uma qualidade de pele tão boa, chega e diz, doutora, mas eu quero fazer minha boca. Aí vamos lá, e vamos explicar tudo para a paciente. Eu disse, olha, sua boca realmente ela precisa ser preenchida, só que a gente precisa dar suporte para o seu lábio, a gente precisa interferir na fossa piriforme, a gente precisa dar suporte à sua boca aqui, aí vou mostrar... Porque senão vai cair. Pô, é quase vai isso, Érica. Não, sabe o que acontece? Quando o paciente não tem suporte para suportar o peso do preenchedor, a gente coloca o preenchedor e ao invés dele everter o lábio, ficar um lábio bonito, o lábio entra. Entendeu? E aí tem paciente, doutor, eu fiz o preenchimento e não ficou bom. E eu, tudo bem, por qual motivo? Não ficou bom por esse motivo, entendeu? Então você tem que entender, ver o que o paciente quer dizer, certo? Você quer isso, então vamos construir isso. Por exemplo, eu tive um paciente que ela queria fazer abdominoplastia, queria fazer lipo, queria fazer laser e queria fazer a mama tudo junto. Nossa! Queria refazer, né? Queria refazer da cabeça até o joelho. Aí eu falei, você tem indicação, realmente. Só que primeiro a gente não consegue fazer tudo porque a gente tem um limite de segurança de horas, de tempo cirúrgico do paciente deitado, desacordado, exposto, a quantidade de anestésico que vai ser feito na paciente e tudo mais. Então, olha, um limite máximo que a gente fica estourando 12 horas. Que é muito tempo. Que é muito tempo. Até 9 horas a gente maneja, só que aí a gente usa tudo, uma proteção, tem a questão da mudança, do decúbito, a paciente não fica na mesma posição, tem as proteções e tudo mais. Mas para um cirurgião... E até para o profissional, que é esgotante, e você ficar ali... Você imaginar um profissional 12 horas operando Pois é, e aí eu falei para ela, e aí ela chegou dizendo que queria o abdômen, e quando eu comecei a conversar com ela, doutora, mas eu acho que eu quero mesmo a mama. Oxi. Aí tudo bem, eu disse, olha, então, aí foi o planejamento. Tu não quer nada, tu não sabe não o que é que tu quer. E aí foi o planejamento, eu disse, ó, a gente vai fazer sua mama, vamos fazer a lipo, vamos fazer sua mama, e aí seu abdômen, ele vai continuar com a necessidade de fazer. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai limpar o máximo possível, porque no dia que eu vou fazer seu abdômen, eu não posso limpar demais, por uma questão de segurança, pro retalho, eu expliquei pra ela. E aí ela concordou. Aí a gente fez a lipo e a mama pela questão do tempo cirúrgico que não podia ultrapassar. E a gente está com planejamento para completar, quando completar 6 meses, a gente fazer o abdômen dela. Tu tá entendendo? Então, assim,
O que o paciente quer? Olha, para você a gente conseguir isso que você almeja, a gente tem que fazer um planejamento. A gente planeja e vai intervindo aos poucos. Aí dá certo. E aí, voltando a essa pauta de harmonização facial, que tá muito em alta. Sempre ultimamente, muito, então... Muito. Depois de certos vídeos publicados nas redes sociais, está mais em alta ainda. Eu não entendi os olhares aí. As pessoas... Tem pessoas que ainda têm dificuldade de entender o que realmente é a harmonização facial, apesar de ser um nome autodescritivo, né? Você faz um procedimento. Érica não perdoa, né? Não. Vai no fundo. Ela não perdoa nunca. Porque às vezes você vai fazer um procedimento só e você já está harmonizando. E tem isso de o formato do rosto, a estrutura óssea, de que a pessoa não vai conseguir alguns resultados. Não é isso? Passa por esse... Conte-nos. Engraçado. Essa semana eu tive uma paciente que é da área da saúde e ela virou e disse: doutora, mas o que é harmonização facial? O que eu tô fazendo é harmonização facial? Aí eu, vamos lá que eu vou te explicar o conceito de harmonização facial. Estudiosos pegaram o padrão de beleza de mulheres, homens e mulheres considerados belos, que atraíam olhares. Por que essa pessoa atrai olhares? E começaram a ver padrões que se repetiam. Eram pessoas com a sobrancelha posicionada em tal lugar, eram pessoas que tinham uma projeção zigomática de tal jeito, era uma pessoa que tinha uma proporção de lábio superior e inferior de mais ou menos tanto, que tinha um ângulo columelo-labial assim, e se estabeleceu que, como se fosse assim, uma pessoa com um padrão de beleza ideal, ele tem mais ou menos essas medidas. Uhum. Então, quando eu pego um rosto de qualquer, por exemplo, vou pegar o rosto da Érica, comparado com esse padrão que é considerado Risca o ideal. tudo. Que é considerado o ideal. Quais são as proporções da Érica em relação a esse ideal que está diferindo? Está diferindo, o ângulo columelo-labial dela está diferente, porque se eu empinar mais, o ângulo vai ficar mais aberto e vai ficar mais próximo do que é considerado ideal. Uhum. Então, eu analiso e vejo, baseado nesse que é o ideal, o que deveria ser feito, onde eu deveria intervir, e aí eu planejo como eu vou intervir para conseguir esse resultado, entendeu? Então, por exemplo, a pele da pálpebra não está adequada, está envelhecida. Eu vou colocar o quê? Posso colocar um skin blush, posso colocar um fio de PBO. O bigode chinês dela está mais evidente. O que eu posso fazer? Eu vou estruturar a face, vou preencher. O lábio dela está pequeno comparativo com esse ideal. Então, isso é o planejamento de como eu vou harmonizar. Então, seria uma harmonização de qual região do corpo? Da face. Uhum. Então, aí eu vou intervir nesses pontos para poder deixar ela com um rosto considerado, para ter pontos que chamam, que despertam mais a atenção das pessoas no geral, inclusive dela, de se olhar e se achar mais bonita. A gente, enfim, a harmonização facial é uma coisa que tá na moda. Tipo assim, é um assunto que rende. Mas olha, eu falando porque eu sou uma pessoa que vive fazendo procedimento, que envelhecer é triste. Mas sabe o que? A minha opinião, assim, minha opinião pessoal, é como se fosse assim, você faz o procedimento, por exemplo, eu acho que o meu nariz, sempre gostei do meu nariz. Uhum. Só que o meu nariz, quando eu coloco 0,2 ml. Minha gente, 0,2 ml é uma gota de preenchedor na ponta do meu nariz, ele fica muito mais bonito. Ele fica arrebitado, ele fica com a ponta fina, sabe? Então, assim, às vezes você... O meu que é de batata, assim. Então, às vezes você faz uma pequena intervenção e você embeleza muito. Tu tá entendendo? Uhum. Então, por que tá tão em moda? Porque de repente, aí você, não, tô bem, tô bonita. Mas quando eu faço isso aqui, eu fico muito mais bonito. Eu me acho muito mais bonito. E essa sensação agradável de você olhar e dizer assim, poxa, sou bonita, hein? Poxa, como eu tô... Tu tá entendendo? Isso te dá, assim, vem aquela energia de dentro e diz assim, sou foda. Tudo que você... Biscoitos. Tudo que eu quiser fazer, eu consigo, entendeu? Então, é por isso que se fala muito e se gira muito em torno de autoestima. Autoestima, eu tenho que estar com autoestima. Por quê? É como se, assim, eu tô me sentindo bem, aí vem a questão da harmonização, prática de exercício físico. Então, a minha preocupação, se eu já tô bem, eu vou me preocupar com outra coisa. Eu vou me preocupar em ganhar dinheiro, vou me preocupar em um relacionamento. Tá entendendo? Porque você tem aquela autovalorização, que eu sou demais, eu sou lindo, sou maravilhoso, entendeu? Então, você se valoriza e automaticamente as pessoas são reflexo
do que você expõe, entendeu? Então as pessoas, é um ciclo assim que indiretamente acaba influenciando em tudo que acontece na sua vida. Por isso que as pessoas, e aí às vezes fica até demais, aquelas pessoas que ficam lá. É o demais que a gente ia falar. Isso que eu queria questionar, porque a harmonização, como eu disse, é um procedimento que está muito em voga, assim, as pessoas têm buscado muito. E ao mesmo tempo que a gente vê resultados muito positivos, assim... Marina Rui Barbosa. Assim, pessoas que já são lindas e ficam mais lindas ainda. A gente vê resultados que são... assustadores. Que chegam a ser assustadores em alguns casos porque assim, muda a figura que você vê após o procedimento, às vezes é muito diferente da figura que você via antes do procedimento. É como se você não fossem mais as mesmas pessoas, assim. Pronto, é exato. Aí vem palavra, isso, doutora? o dismorfismo. Anota aí que a gente vai usar com algumas pessoas. Anote. Parece que você tá com dismorfismo. Volta aquele ponto de a pessoa tá buscando na coisa errada. Sim. A satisfação pessoal, que às vezes não é isso, pode ser uma outra causa. Tem também, as pacientes têm a questão do gosto. A paciente, ela acha que ela fica linda com a mandíbula quadrada igual de um homem. Tá entendendo? Igual do Superman do desenho, né? Isso. Então, não, doutora, mas eu quero mais. E aí tem profissional que atende o desejo e eu não vejo problema nenhum. Tipo, o paciente chegou e tem profissional que diz, não, eu não vou fazer. Procure outra pessoa, entendeu? Então vai muito do profissional, do feeling que ele tem com o paciente. E a pessoa dizendo, volta, e a pessoa... Entendeu? Eu quero mais boca, mas minha boca já tá uma flor, mas eu quero mais boca. Entendeu? E aí o profissional, ele pode colocar. Como ele pode dizer, não, é um padrão de beleza que vai fugir, minha assinatura, meu nome que você vai estar carregando na sua boca, e eu infelizmente não vou poder atender seu desejo. Então isso, eu não critico, cada profissional faz, sabe qual é o paciente que ele está lidando, enfim. Eu acho que eu respondi a sua pergunta. Aí eu já vou emendar outro questionamento, já fugindo um pouco dessa temática de harmonização, mas pegando em outro que eu acho super interessante também. Que a gente tem sempre que a gente fala em procedimentos estéticos, cirurgia plástica, a gente associa muito, assim, quase que automaticamente, e eu acho que equivocadamente, esses procedimentos ao público feminino. Né? E você tem um público masculino crescente. Adoro meus pacientes masculinos. Você tem um público masculino crescente que está buscando esses procedimentos. Paulo, agenda na consulta. Tu sabe por que eu adoro meus pacientes masculinos? Porque eles me fazem com que eu aperfeiçoamento das minhas intervenções nas mulheres. Por quê? Porque o meu é muito mole. Eles são muito cautelosos, tu tá entendendo? Então, quando eu consigo agradar um paciente, quando eu consigo atingir o que ele quer, tu tá entendendo? É como se o meu conhecimento, eu disse, agora eu vou fazer isso com as mulheres também, tu tá entendendo? Por exemplo, aplicava botox em mulher sem anestésico, sem anestésico tópico. E aí foi meus pacientes masculinos, meu Deus, o homem transpirava e ficava aquele nervosismo. Não dá certo. Não dá certo. E aí eu comecei a anestesiar pra poder eu ter paz no procedimento e eu me concentrar no procedimento e não na dor do paciente. Fala pros 10, a pessoa se mexendo na hora de tomar a injeção na cara. Entendeu? E olha, aí... eu seria esse paciente que iria usufruir bastante do anestésico. Pronto. E aí pronto. Aí tipo assim, a regra do meu consultório, o paciente não pode sentir dor. Eu gasto uma fortuna de anestésico. Porque quando o paciente não está sentindo dor, gente, é uma paz. Eu falo porque por mais que eu seja cirurgiã, eu morro de medo de agulha. Eu nunca quis anestésico, porque quando eu vi as agulhas desse tamanho, meu Deus, medo. Entendeu? Então eu odeio sentir dor também. Então tudo meu é extremamente anestesiado. E os meus pacientes masculinos, aí eu vou aperfeiçoando o grau de anestesia, entendeu? O bicho mole é homem. Pois é. E antes, concordar. E tinha muito aquilo, né, de um homem, ou era um homem muito bruto, ou era um homem metrosexual, certo? E hoje em dia a gente tem um meio termo. Gente, eu tenho muito paciente masculino. E o que é que os homens mais procuram? Isso. Pronto, eles chegam, é engraçado porque é muita coisa na estética, principalmente estética facial. E aí, às vezes, o paciente não sabe a diferença. Ele chega e diz assim, doutora, eu não tô gostando aqui, me ajude. Essa lata não tá colaborando. Me ajude, entendeu? E aí, eles fazem tudo. Bioestimulador, homem fazendo bioestimulador. Inclusive, o quê? Bioestimulador. Que é? Eu já ia perguntar o que pra estimular o organismo a produzir colágeno. Então, você não bota o colágeno, você bota uma substância que o seu organismo vai produzir o colágeno. Gostei disso aí. Quero.
Por quê? Porque qual é a grande vantagem dele? Pois como você produz colágeno? Você bota uma substância e seu fibroblasto vai lá e deposita um monte de colágeno, você rejuvenesce naturalmente. Você vai ficar, as pessoas vão olhando assim e vai dizer assim, Valha, você tá mais jovem, você tá mais... Aí você, dormi bem, meu casamento tá ótimo, as crianças estão dinheiro, entendeu? Filho formado. Entendeu? Todos os pilares da minha vida estão equilibrados, então, entendeu? Então, assim, o bioestimulador é sempre assim. E o bioestimulador na vida. Então, sempre que o paciente vai fazer, que quer melhorar, eu geralmente, é como se fosse uma estruturação. Vamos melhorar, e qual é a grande vantagem? Porque à medida que ele dura aproximadamente 1 ano e 2 meses. Então, à medida que vai passando o tempo, você vai ficando mais bonito. Não é só aquele do preenchedor que você coloca, entendeu? E é um rejuvenescimento natural, que as pessoas olham realmente pra você e dizem, olha, tá mais jovem. Érica tá diferente. O que foi? E as pessoas olham e não conseguem. Esse negócio aí dói? É anestesiado. Vamos fazer esse negócio aí, Paulo. Anestesiado. Pronto, entendeu? E aí os homens chegam muito, toxina botulínica. E é assim, toxina, você faz uma vez, aí você não para mais nunca. Porque eu tenho amigas de 23 anos que começaram muito cedo. E elas dizem assim, Érica, tem que fazer 6 meses. Pois eu vou chegar, quando eu completar 40, eu começo os procedimentos. Antes dos 40 eu não vou fazer mas nada. É porque sua e pele falta muito ainda, né? Falta muito, 6 meses. Mas é porque sua pele é boa, meu amor. Boa. É porque... os antecedentes indígenas ajudaram nesse fator. Pois é, porque, por exemplo, a minha pele não é tão boa e minha musculatura é muito forte. Então, quando eu comecei a fazer cirurgia geral, que eu tinha 26 anos, eu acho. Ontem, né? Ontem, né? Ontem. E Fevereiro. E eu comecei a ficar com aquela ruga estática, aquela ruga que eu tava relaxada, eu vou estar com raiva. Pois eu sou uma pessoa incomodada com essa ruga, né? Bia, que tá nos bastidores, sabe? Quando eu vejo uma pessoa que ela tá com essa, eu digo, ajeita essa testa. Ajeita essa testa. Eu não mando ninguém fazer botox, né? Eu nunca mando deve ser essa testa. Porque dá a impressão que a pessoa tá... bravo. Assim, não. O que é que tu tá tão emburrada? Não, tô bem. Não, mulher, tu não tá bem não, com um aperto na testa. Uma ruga desse tamanho aí. E outra musculatura minha que é muito forte é essa daqui do sorriso, que puxa o sorriso pra baixo. E quando meu botox tá vencendo, meu filho, aí eu tô estudando e eu fico séria, né? Estudando, ou trabalhando. Aí meu filho, mamãe, você tá com raiva? Você tá brava? O que é? O que tá triste? Aí eu, não, meu filho, é o botox. Entendeu? Então, assim, tem pessoas que precisam. Daqui um dia ele vai chegar e vai dizer, mamãe, seu botox. Tá vendo? Ele vai começar a falar. Entendeu? Então, assim, aí eu tive que, com 27 anos, começar a fazer o botox, principalmente aqui, porque tava começando a fraturar a minha pele. E essa ruga, depois que forma, fraturar a chama pele. de fratura de pele. Porque a pele é como se eu tenho várias amigas com fratura de pele. Fratura de pele. Bia regalou os olhos, não? Bia tá pensando na mesma pessoa que eu. Chegar agora dizendo, identifiquei que você tem uma fratura de pele. Amiga, você tem uma fratura de pele. Procure a doutora Priscila que ajuda. Mulher, bota umas injeçõezinhas na tua testa, hein? Anestesiada. Tem um mito, não sei se é mito, sim, mas de que a aplicação de Botox, acho que em um excesso absurdo, creio eu, sim, geraria a perda das expressões. Isso é mito, é verdade? Não, é porque assim, o que o Botox faz? Ele vai lá, ele se liga no músculo e impede que o músculo contraia, certo? Então a gente tem que saber quais... No rosto da gente a gente tem músculos da mímica facial, que faz as expressões, e tem os músculos da mastigação. Ela não botou desse tanto ainda não, que o sorriso dela tá... Então a gente não bloqueia da mastigação, né? Só os da mímica facial. E aí você tem que saber quais você quer bloquear, onde você quer bloquear, a quantidade certa que você quer bloquear. Por quê? Pra você não tirar a expressão total do paciente. Mas já te digo, tem paciente que chega e diz assim, doutora, que já é recorrente, eu gosto da minha expressão bem congelada. Oxi! Tipo assim, eu não quero ficar eu quero ficar sem expressão. Tudo bem, eu vou fazer igual a Priscila agora, eu respeito. Entendeu? E tem paciente que chega e diz assim, doutora, eu não quero que fique congelado, eu quero que minha sobrancelha mexe um pouco. Tu tá entendendo? Eu quero... E aí, pra cada desejo, a gente tem uma solução, entendeu? Então, existem diferentes tipos de toxina, a forma como você aplica. Então, assim, se você aplicar no lugar errado, dá problema, fica congelado, entendeu? Tem um ponto aqui que o músculo do sorriso, o risório,
Ele encurta, quando a gente ri, ele encurta. Se tu bloqueia ele não vai encurtar. Seu sorriso vai ficar travado, entendeu? Então você rindo à força, vai ficar famoso rindo à força. Você tenta rir e não consegue, entendeu? Então tem que saber fazer, tem que ver com quem você quer fazer, entendeu? E fora o medo de ficar com a cara congelada, quais são os medos mais comuns que chegam? Porque eu acho que todo procedimento, porque assim, eu digo muito, cirurgia ficar plástica... com a cara harmonizada, tô brincando. Toda cirurgia, assim, plástica, é uma coisa que você escolheu. Eu saí da minha casa, procurei um profissional, fiz minha análise, estou pagando e vou lá me deitar e vou fazer uma cirurgia. Sim. É diferente de uma cirurgia não eletiva, que a pessoa... Tem que... A apêndice estourou, corre! Não vai morrer. Corre mesmo. Corra, meu filho, corra. Não tem jeito, né? Então, quando você tem... mas as pessoas não chegam assim, livre, não tenho medo. Quais são os medos mais recorrentes? Pronto. Pra ver se a gente colabora com eles. Ou não. Pronto, os medos dos pacientes. O medo da cirurgia em si. Ai, doutora, eu vou morrer. Ai, doutora, é anestesia geral. Só para as pessoas que não sabem da anestesia geral. Eu sempre falo, gente, a anestesia mais segura que existe é a geral. Por que, doutora, que é a geral? Olha, imagina, você tá numa cirurgia com a pior complicação que pode acontecer. O paciente parar. Parar, o coração parar e o pulmão parar de ventilar, você parar de respirar. Você deu uma mortezinha assim. Você vai subir, a gente desce, volte. Uma morridinha de leve. Isso. Aí, o que a gente vai fazer? Vai reanimar, fazer massagem cardíaca, vai ver se precisa desfibrilar e tudo mais. Já não vou fazer mais nada. Pronto. E vai ventilar o paciente para poder oxigenar o sangue pro pulmão, para você poder respirar. Se você estiver entubado, o pulmão já está protegido. Então, na anestesia geral, o paciente já está entubado. Então, a gente vai se preocupar só em reanimar. Tu entendeu? Então, assim, é a mais segura, porque se acontecer a pior das complicações que o paciente parar, meio caminho já está andado. Entendeu? Então, assim, é tranquila a cirurgia. Então, tem um medo da cirurgia mesmo. Ai, meu Deus, e se eu morrer? Eu tenho 3 filhos e não sei o que. Entendeu? Então, assim, o perioperatório. O que é o perioperatório? Sim. É o pré, é o intra e o pós. Esse conjunto, essas 3 coisas chamadas de perioperatório. Então, ela tem que ser muito bem feita. Você tem que ir para consulta, tem que ir lá examinar, tem que ver os exames pré-operatórios. Vocês vão ver no meu Instagram, eu vou fazendo a cirurgia do meu sovaco com doutora. A galera que me segue no Instagram já sabe que eu não coloco, eu não uso alcinha de jeito nenhum, porque é um incômodo. E não era. Depois que você teve filho, passou a ser. Não era. Passou a ser quando as pessoas começaram a me perguntar o que era que eu tinha na axila. Aí pronto. Aí ela não usa mais biquíni, porque é de alça. Não usa blusa. Eu uso biquíni de manguinha. E é um detalhe. Entendeu? É um detalhe que... meu filho, na hora que ela fizer isso aí, ela vai ser uma mulher maravilha. Eu vou andar assim. Vai andar. Tem uma amiga minha que colocou silicone. Ficou lindo, ficou bonito os peitos dela. Ela disse, amiga, compra um dessas roupas assim com esse decote até aqui. Até o umbigo. Aí ela, não, mulher, acho que meu marido, mulher, pra que foi que tu botou? Se não é pro povo da rua todo ia ver. Não é isso, tem paciente que chega de assim. No dia que eu vou botar silicone, essas coisas, eu ia fazer, primeiro que eu ia fazer logo um ensaio sensual. De biquíni. Ia publicar. Era Jim que ia fazer. E publicar também, né? Se eu não clicar, eu dirijo, pelo menos. Ele ia ficar todo pabo do povo vendo. Sem dúvida. Aí esse povo faz essa cirurgia, fica uma coisa bonita aí. Se cobre. Se cobre, não, meu filho, investe no decote. Amigas, botem peito, façam o que vocês quiserem. E bota o corpo a jogo. Faz uma foto bem linda, posta no Instagram. Pronto, então esse é um dos medos, muitos, eu não faço porque eu tenho medo de morrer. E então, esse cuidado todo fazer o pré-operatório, pronto. Quem é o nosso anjo da guarda? O nosso anestesista. Então, o anestesista é muito importante, porque enquanto a gente está ali concentrado em deixar o peito e a lipo como vocês querem, o anestesista está lá, controlando todos os sinais vitais, a pressão sobe, a pressão desce. Para manter você vivo. Isso, exato. É quase isso. Então é nosso anjo da guarda. Então a gente escolhe muito bem quem é o anestesista que vai anestesiar com a gente, entendeu? E aí a gente vai para os nível de segurança, entendeu? Por exemplo, a minha paciente que queria fazer tudo e eu, não, desça daí, volte para a terra. A realidade é essa, entendeu? A gente não pode ultrapassar o tempo de cirurgia, entendeu? Então, o médico muito para dizer, não, eu não vou fazer. Não, nós vamos fazer. Não, vai dar certo, entendeu? E
quem é o médico que você tá operando, entendeu? Então, assim, não é porque é médico, porque é cirurgião, porque é tudo mais, que é uma pessoa responsável. Tem médicos e médicos, a gente vê. Então, é tanto que, às vezes, vez ou outra, sai algum escândalo na televisão com o médico envolvido. Por quê? Porque médico é gente. Por mais que não pareça, mas o médico também é gente. Ele tem índole, tem tudo. Então, você tem que ver já qual é o grau de compromisso do seu cirurgião nas consultas, entendeu? Ele me ouviu, ele tá disponível, é uma pessoa acessível, tá entendendo? É uma pessoa compromissada. Então, é muito importante você ver com quem você vai se operar, entendeu? No pós-operatório, ele vai me dar assistência, tem que ter todo esse cuidado. Você tem que gostar. As minhas amigas, eu acho que eu fui a primeira que botou a prótese, quando a gente era jovem. E aí, todas elas ficavam, ai, com quem? E quando eu fui fazer medicina e depois entrei na cirurgia, todo mundo, ai, com quem que eu opero? Com quem que eu opero? Eu falo, olha, vai no cirurgião. Eu sempre falo assim, meus colegas de profissão vão me matar. Mas é como se assim, vai no cirurgião. Se você gostar dele, se você achar que ele vai fazer o que você quer, faça com ele. Entendeu? Ai, não gostei muito, fiquei em dúvida, ele não me passa segurança. Vai em outro. Tu tá entendendo? É muito importante a relação médico-paciente. O paciente acreditar que você vai dar o que ele quer. Tu tá entendendo? Que você passa segurança. É tanto que me perguntam, doutor, o que é que a senhora faz? Construa uma relação de confiança com o seu médico. Confie que ele vai lhe dar assistência, que ele vai fazer o que você tá esperando. Ah, eu não fui com a cara desse médico. Não opere com ele. Tu tá entendendo? Todo e mais. Então isso é muito importante. Por quê? Porque se você vai fazer uma coisa com uma pessoa que você já tá achando que não vai dar certo, já tem energia negativa de você achando qualquer coisa, que você vai fazer um móvel na sua casa com um marceneiro que você fica, será se o acabamento dele é bom? Será se isso aqui vai ficar do jeito que eu quero? Entendeu? Não faça não. Entendeu? Por quê? Porque se vai ficar tudo perfeito. Ficar um arranhão assim, ó, você vai dizer, vixe. Foi Jimmy, essa parte aí foi Jimmy, essa parte fui eu. Bem que eu falei que não era pra eu fazer com ele. Entendeu? E quando é uma pessoa que você confia, às vezes pode complicar, porque cirurgia pode complicar. Sabe quem não complica? Quem não opera. Complicação é estatística. Vai complicar, um ponto vai abrir, pode infectar, pode acontecer, entendeu? Então, você tem que dizer, não, mas ele é bom, mas ele vai dar certo, mas ele vai me tratar, mas ele vai fazer isso, entendeu? Então, é primordial, entendeu? Tipo assim, paciente para operar comigo, o santo tem que bater, assim, ó. Tem para que ter... meu sovaco. Então, diz aí o que é meu sovaco, para quem não tá entendendo. Gente. Eu acho, eu nunca examinei, viu? É só pela descrição dela. Vou mostrar meu sovaco aqui. Eu acho que é a glândula mamária acessória. É uma glândula acessória. Mostra para ela entender que eu não deixo na imagem, não. Eu deixo na câmera dela aqui. Aí, ó. Momento, pra você que tá só me ouvindo, esse é o momento consulta. É acessório. Momento consulta. Sim, vamos lá. Outros medos. Como você disse... Eu acho que o meu maior medo é o pós-operatório. Pois é, o pós-operatório, muito importante. Lembra do Peri? Porque eu sou uma pessoa muito... Ativa o tempo todo. Então vamos lá. Deixa eu só te cortar. Mulheres que são a coluna da casa, que tem crianças principalmente, que não aceitam ajuda de ninguém e que vão estar operadas e que vão precisar de ajuda e vão ter que ficar dentro de casa. Então não opera, pelo amor de Deus. E aí são as pacientes que eu fico mais assim, por quê? Porque elas não conseguem ficar quietas. Consegue não. Entendeu? E isso para cicatrização, pro pós-operatório, é bem delicado. Porque eu sempre falo na minha consulta assim, você vai fazer uma cirurgia, seu organismo não sabe que você está fazendo uma cirurgia ativa. Ele entende como se você tivesse sofrido um trauma, um acidente. É tanto que a gente chama resposta endócrino-metabólica ao trauma. Todo paciente que sofre algum trauma passa por essa cascata metabólica. E aí seu organismo não sabe que você fez uma cirurgia. Então, ele entende como se você tivesse sofrido um acidente de carro. Deu uma coisa errada aqui, cérebro, né? Cortaram, que perdeu sangue. Exato. E aí o paciente tem que ter o quê? Se você sofrer um acidente, você vai ter repouso. aí o que acontece? As pacientes ficam, às vezes, sem sentir dor, só se aquieta se tiver sentindo. Dá vontade da gente dizer, não vai tomar remédio pra dor, pra poder ficar quieta. Algésico, não. Modipirona, não, toma não. Entendeu? Fique quieto. Quem tem filho pequeno, eu sempre falo assim, quer fazer abdominoplastia, digo, contratar o babá. Contratou uma pessoa pra ficar com a criança.
Porque vai ver o menino chorando e vai querer que tem que ficar lá quietinha, correr atrás do menino e botar o menino no braço. Aí depois a cicatriz... do peso, do salto, da escada, tem tudo isso. Entendeu? Aí a cicatriz abre. Maria, entendeu? Aí lá vem as abençoadinhas com a cicatriz. Não, meu amor, que foi que você... Não, doutora, é porque eu fui arrumar meu quarto no segundo dia de pós-operatório. Uma paciente que era enfermeira. E eu digo, eu vou te conter na cama pra poder tua cicatriz fechar, entendeu? Eu penso muito nisso. Antes, né, quando... Eu tenho uma cirurgia que eu tenho vontade de fazer que não é uma pequena lipo. Pequena mesmo. Pequena. A doutora já se examinou, já disse que é pequena. Porque eu não tenho barriga negativa, então não é... Mas abaixo da barriga, você vai me dizer como é que chama? A diástase? Não sei não, que é funda aqui. É da cicatriz da cesárea. Não, é acima da cicatriz da cesárea. Quando ficar de pé de novo. Vamos, momento consulta. Né? Momento corte, Jimmy, fica de olho. Tem a pochete aqui, né? Essa parte aqui é funda. Sim. Isso me incomoda muito, principalmente de biquíni. Olha, deixa eu te falar. Porque fica marcado assim, que ódio. No pós-operatório, a paciente fica de cinta, né? E não pode usar roupa apertada. Porque a roupa, se você usa uma roupa que ela te aperta sempre na mesma região, você tem uma tendência a deixar aquela região como se ela desenvolve a gordura acima e abaixo. Isso aqui é calcinha. Calcinha, e você é da época, que acho que a gente é da cintura mesma idade, baixa. Cintura baixa. Britney, eu sou geração Britney. Todo mundo... Entendeu? Britney, a culpa é sua. Então já tem uma predisposiçãozinha, até aquela barriguinha, aquela pochetezinha. E ainda usa aquela calcinha, aquela calça apertada até a alma, marcando ali, entendeu? Então fica esse desnível. Então ódio. Mas a lipo ajuda. Não, aí quando eu coloco maiô, fica marcando. Ai, que ódio, fica muito ruim. Porque realça a pochete. Sim. Eu vou empurrar pra gordura misturar e ficar toda gorda. Mas incomoda muito. A gente não é aquele incômodo de dor, não é aquele incômodo de doença, é aquele incômodo de você... De ter que dar autoestima, exatamente. De colocar o meu maiô e ter que me preocupar porque tem uma pochete aparecendo. Que eu queria que tá na praia, só me preocupar se o menino vai entrar no mal ou não. Mas eu tenho que me preocupar com a pochete com o menino. Tem com o menino, se o filtro solar já passou, porque esse menino já entrou na água não sei quantas vezes, tudo. Se for dividir o almoço, porque a gente não vai se preocupar. Então, assim, a vida da mulher, nem na praia tem paz. É muito difícil. Não vai pra praia, não. Cancela a viagem. Doutora, quais são os tipos de lipo que são mais buscadas hoje, ou que a senhora mais atende? Porque pra mim, na minha cabeça era só lipo. Aí depois de Ludmilla, porque a primeira famosa que eu vi foi a Ludmilla, fez a lipo LED. Sim. Que ela fez com as duas marquinhas. As duas marquinhas. Pronto. Aí tem essas duas, né? Tem a de alta definição, que é a HD. Que as pessoas... Porque é que nem um conceito de harmonização. As pessoas começam a ver postando e aí já chega... Eu quero a barriga da Graciane. Entendeu? Mas aí... Por exemplo, uma pessoa como a Erika falou no início, que tem o braço que não é malhado. Braço de merendeira. Pronto. E mais chega, assim, mais quer fazer uma lipo e acha a marcação bonita. Um braço desse com uma lipo LED, minha gente. Esse que melhor. Tu tá entendendo? Aí o que é que a gente diz? Erika, mas aquela marcaçãozinha você quer? Tá, então a gente vai tentar te dar aquela marcação. Vamos fazer só na lateral? Que seria uma lipo de baixa definição ou de média definição. Entendeu? Por quê? Porque quando a paciente tem esse panículo adiposo muito, muito evidente, a gente tira por igual todo. Panículo adiposo é o buchinho. É o tecido gorduroso. O buchinho, aquela gordurinha, baconzinho. Pronto, aí a gente tira mais ou menos por igual e depois faz uma marcação que vai ficar harmônico com o todo. Como ela disse, uma barriga que tenha harmonia com o restante do corpo, entendeu? Não, isso é muito importante. E tem esse termo que fala agora que é... Como é pouco invasivo? Os minimamente invasivos. Minimamente invasivo. Porque antigamente essas cirurgias eram bem... Traumáticas? Traumática é uma boa palavra. É uma boa definição. E hoje tem a lipo que é com laser, né? Tem. Eu não consideraria, minimamente invasivo, porque é bem invasivo, sabe? Mas assim... O laser, ele descola. Eu tô dizendo as coisas que eu vejo no TikTok. Aí Pronto. Eu li um artigo, antigamente eu li um artigo, eu vi um vídeo no TikTok. Por exemplo, hoje a gente tem várias tecnologias. Eu sempre falo que é como se fosse a evolução da cirurgia plástica. A gente está evoluindo com as tecnologias que estão vindo para agregar.
Como tudo, né? Sim. Por exemplo, antigamente falava grandes incisões, grandes cirurgiões. Pra gente fazer uma cirurgia de redução de estômago, abrir o paciente praticamente todo. E hoje é feito por vídeo, que você faz 4 furinhos na barriga do paciente e faz a cirurgia bariátrica. Eu tenho 2 tias que já fizeram aquela redução. A bariátrica? Não, a pedra, como é? Ah, dos rins. E uma fez no golpe, no cortão, e a outra fez nos furinhos. Entendeu? E hoje em dia ainda tem mais moderno, tem um laser. Entendeu? E hoje a urologia praticamente faz cirurgia com robô. Entendeu? Então, é a evolução das cirurgias. E na plástica. Então, chegaram tecnologias que estão vindo para agregar para você conseguir uma retração de pele sem você precisar fazer um corte desse tamanho. Entendeu? Porque antes não tinha essa opção. E hoje em dia a gente tem várias tecnologias. As mais conhecidas é o InMold, que as pessoas chamam muito de Body Tight. Tem o Renuvium e tem o One Step. Que o que eu uso atualmente, eu já usei muito o Renuvium e hoje eu uso muito o One Step. O que o One Step faz? Sim, que é o laser. O que ele faz? A gente pega esse laser e coloca na região, passa ele na região onde você vai fazer a lipo. E o mecanismo dele, ele vai soltar as ligações entre as células de gordura, entre os adipócitos. Descolar a gordura do couro. Exato, ele solta a gordura. As nossas células, elas não são interligadas pelas membranas, né? Membrana plasmática e tudo mais. Então o laser vem e solta essas ligações. Então a gordura, ela vai ficar mais solta, entendeu? É como se eu estivesse emulsificando a gordura, ela fica soltinha. Então, quando eu vou lipar, ela já está praticamente solta. Então, quando eu coloco a cânula de lipo, a cânula tem um vácuo, né? Que é lipo, a aspiração. Então, ela vai aspirar essa gordura sem romper, sem arrancar. Então, como ela não arranca... Ela falou arrancar. Então, como você não está... gordura. Então, como você não vai arrancar a gordura, então, como você não traumatiza tanto os vasos, fica menos roxo e a paciente praticamente não sente dor no pós-operatório. Pronto, a história do roxo. Eu já tive algumas amigas que fizeram lipo e preto. Ficou da pressão que a pessoa caiu de um barranco assim, embolando. Pronto. E era isso. Eu disse assim, eu tenho muito medo de lipo. Eu falei até antes da gente começar a gravar, porque as pessoas que eu já acompanhei, porque assim, Érica, não, mas cara, que trauma foi esse que a pessoa ficou todo com uma surra. Porque aí com esse procedimento ela não fica tão roxa. Tu tá entendendo? Por exemplo, a gente uma surra menor. Outra pessoa bate pouco. Até devolver o dinheiro. Pronto. E aí, por exemplo, teve uma paciente que a gente lipou com o laser, braço, costas, aqui no culote, aí aqui perto do quadril, que vocês chamam de bananinha, abaixo do bumbum, aquela gordurinha. E aí depois lipou a frente dela, a parte interna da coxa toda. A paciente com 2 dias de doutora, eu tô ótima. Nunca não senti nenhuma dor. Mas por quê? Porque ela é menos traumática. Além disso, ela tem 2 outros grandes efeitos. Ela diminui a liberação de mediador inflamatório, que é o que causa dor. É um dos mecanismos do laser. E a outra, ela estimula o fibroblasto, que é a célula que produz o colágeno, ela ativa os fibroblastos. Então, quando vai passando os dias, entendeu? Com 60 dias é como se a gente tivesse o ápice da resposta. Então, a pele tá grudada, entendeu? E uma pele mais bonita, entendeu? Então, é como se fosse um avanço. Então, você consegue dar resultados melhores, entendeu? Então, assim, eu sou apaixonada por esse laser. E a outra tecnologia, tem até paciente que pergunta, doutora, qual é a diferença do laser do One Step para o Renuvium? O Renuvium é outra tecnologia que usa um jato de plasma. Quando você passa, por exemplo, quando você tá com a gordura lá, entre as células de gordura, imagina que, entre as células de gordura a gente tem septos que conectam a fáscia do músculo à pele, certo? E tem gordura aqui no meio. Quando a gente tira a gordura, o septo se mantém. E a pele também vai permanecer do mesmo jeito. Então, se eu tirar muita gordura, o que vai acontecer? Vai ficar mole. Porque não tem a estrutura da gordura sustentando. Entendeu? Então, o Renuvium, esse jato de plasma, ele vem e ele promove o encurtamento dessa fibra. Então, ele traz a pele mais para perto da face. Pra não ficar aquela molenga, porque né? você faz a lipo e fica com flacidez. Entendeu? Então, antes a gente não podia lipar demais, porque senão o paciente ia deixar de ter gordura para ter flacidez. E flacidez é muito mais difícil de tratar. Entendeu? Então, o que acontece? Flacidez só no corte, né? No corte, entendeu? O famoso esticado. Ele corta, né? E corta o excesso. Então, ele promove essa retração.
Então, como ele retrai isso, aí tem outro modo que se você passa mais próximo da pele, ele é uma alta temperatura controlada que faz a pele dar uma encolhidinha, entendeu? Então, ele trata essa flacidez, entendeu? Então, assim, hoje em dia, a cirurgia, por isso que os resultados, entendeu, estão cada vez melhores. E, assim, as pesquisas, as pessoas, de acordo com a demanda, com a necessidade do paciente, eu acho que a necessidade do paciente, o que os pacientes procuram, o que é que o paciente procura? Ficar lindo, malhado, com aspecto de saudável, sem esforço. É o que todos nós queremos, assim, com recuperação rápida. E aí, o que é que agora já estão desenvolvendo e já estão divulgando e apresentando as técnicas? A gente pega a gordura e coloca dentro dos músculos abdominais, do peitoral, do braço, do bíceps, entendeu? Para crescer o músculo, para parecer que você malhou. E aí foi feito os estudos e feito ressonância magnética, acompanhando. E aí o músculo, ele sofria hipertrofia pela presença da gordura rica em célula mesenquimal. Então parece que você fortão, que você tá lá na academia realmente malhando, e com enxerto de gordura o músculo ele faz essa hipertrofia. Quanto é essa parte aí? Tirar do bucho, bota no chão. Do procedimento que Jimmy queria. Chegamos. Então, Paulo, deixa eu sentar aqui agora. Vai fazer consulta, né, Jimmy? Eu já me liguei que vocês já fizeram. Já tá todo mundo consultado. Todo mundo consultado com a cirurgia. Deu me livre marcada, não. Agora não. Érica, eu fico chocada porque a doutora Priscila fala tão bem. Fala. E ela tava nervosa. Querendo ir embora. A doutora Priscila fala muito bem. Ela é prática, ela é objetiva. Doutora Priscila, você é tão objetiva que eu fico me questionando uma coisa. Fico me questionando. Vamos supor que um cidadão juazeirense qualquer, né, desejasse realizar um atendimento, né, marcar uma consulta. Isso é importante. Por que esse cidadão juazeirense qualquer pessoa, são 275 mil habitantes, precisa fazer? Pronto, aqui em Juazeiro, eu moro em Fortaleza e às vezes quando eu venho pra cá, acaba tendo tanta postagem, porque vocês que me assessoram, então muita gente que me assessora aqui, acha que eu só opero aqui, mas eu opero em Fortaleza, segunda, quarta e sexta, e aqui eu venho de 15 em 15 dias, só que quando eu opero os pacientes, eu acabo vindo toda semana. Aqui eu atendo no Instituto Ópera, junto da Unicardio. É um instituto novo, que abriu, acho que tem uns 3 meses. Isso, que a Unicardio antes era no centro, né? E agora eles abriram um segundo local aqui próximo à rodoviária, o Hospital Regional. Acho que para ter um acesso mais tranquilo, estacionamento. E ali se tornou um polo, né? Pois é. E aí eu atendo lá, de 15 em 15 dias eu venho e faço acompanhamento desses pacientes, né, nessas datas. Então, aí como é que marca a consulta? Tem o meu contato no Instagram. Que é, digo, arroba. Arroba doutora Priscila Cruz. O Cruz tem 2 Es. De novo, arroba doutora Priscila Cruz. E o Cruz, no final, são 2 Es. Pronto. Anotou, né? Vai estar na descrição. Pronto, gente. Priscila, é isso. Vamos ficar aqui nas vontades de fazer. Vai fazer o quê? Fazer a lipo. Eu vou fazer. Bia não quer fazer. Eu vou fazer. Bia, você é uma criança. Vou fazer umas coisas aí. Você que vai ficar, procura a doutora Priscila depois. Manda um direct lá no Instagram. No Instagram dela. Porque às vezes a gente traz entrevista aqui, depois vocês vêm perguntar a gente as coisas. A gente não sabe. Tanto que você vai contar aqui perguntando a tarde todinha. O que eu vou ficar sabendo, depois que este episódio acabar, porque eu vou fazer uma consulta particular com a doutora Priscila. Já tá aqui, né? Já tá aqui, não custa nada, né? Eu vou aproveitar o ambiente, o espaço, a gratuidade. Então, siga-nos nas redes sociais, siga a doutora Priscila, Érica Souza, @Paulo J.R. Alves. @Jimmy Macedo, siga o Fubá em todas as nossas plataformas. Gente, a gente tudo. Ai, Érica, mas eu fui comprar um plano de celular e disseram, você quer não sei o quê? Eu disse, o que é isso? Ela disse, igual ao Spotify. Eu digo, eu nunca ouvi falar. Mas nessa aí que eu não sei qual é, a gente tá lá também, porque a gente está em todos. Toda terça, toda quinta estamos aqui. Sábado que vem tem Giro Nerd, né, Jimmy? Exatamente. Olha aí. É sobre isso. E continue conosco. É sobre isso e até breve, né? Se você for inscrito e ativar as notificações, aí você recebe, assim, vai tudo no seu celular. Mas você é teimoso, tá aqui faz 1 ano assistindo todos os episódios
e não se inscreve. Por que é? Eu não sei, mas eu particularmente detesto esse tipo de gente. Não, eu entendo. Vem aqui toda semana. Eu respeito. Eu não respeito. Eu não respeito. Vem aqui 2 vezes por semana, assiste todos os vídeos, comenta, reclama, entendeu? Vai sugerir. Xinga a gente. Se vai xingar, quando pelo a gente menos não segue. faz, cobra. Pois é. Quando a gente não faz, cobra. Se vai cobrar, não custa nada. Vai ali embaixo, tem um botãozinho vermelho. Mas não tá pedindo pra você pagar ainda. Se quiser pagar, já tem como. Agora se você vai pagar, tem como. Porque agora esse canal tem membros, né, de Macedo? Tem sim, tem membros. Olha você aí. pode fazer seu superchat. Sim, exatamente. Coloca seu superchat aí. R$5, R$10, R$100, R$1.000. Que aí a gente fala sobre o que você desejar. Exatamente. O que você... Pronto. O questionamento a gente não vai mais responder vocês que fazer. querem brigar sem se inscrever, não. Agora você tem que mandar um superchat. A gente só vai responder as pessoas que mandarem superchat. Pois é, então melhor não perder a oportunidade. Aqui embaixo, no cantinho da tela, tem uma bolinha verde escrito Fubá. Para se inscrever, basta clicar nela. Não precisa nem lá embaixo. Clica nela e já se inscreveu. Rápido, prático, aí depois eficiente. tem lá assim, seja membro. Aí você, você é membro desse povo. Esse povo é tão legal. Exatamente. A gente volta quando aí, hein? Quando é que a gente volta? A gente teve programa terça, hoje é quinta. E aí sábado tem Giro Nerd. Hoje Então, é olha aí. sábado. Não, hoje é quinta. Hoje é quinta. Ai, hoje é quinta. Hoje é quinta, Eu trabalho doutora. demais. Hoje é quinta, doutora. Como hoje é quinta, sábado, a gente volta. Volta Quer dizer, pro a gente Giro não, Nerd. Jimmy volta. Eu volto também fazendo o mesmo. Olha aí, então, até breve. E você pode nos ver todos os dias. É só dar um play no episódio antigo aí também. Tenho certeza que tem episódio que você não assistiu ainda. Maratona, vai lá, clica lá, vê todos. Beijos, vamos lá. Beijo, tchau, gente. Obrigado, doutora. Tchau, gente. Foi um prazer.